Nós começamos o ano de 2024 com grandes expectativas, não é verdade? Expectativas daquilo que nós queremos conquistar. Muito provavelmente você conseguiu realizar coisas que você se propôs ao longo de 2023, outras não deram tão certo, e você tem a oportunidade, mais uma vez, durante esse ano, de conquistar, de lutar, de perseverar, de não desistir. Muito provavelmente você já conseguiu fazer a sua lista de pedidos, a sua lista de metas, talvez você tenha pedido uma promoção, ou então mesmo uma porta de emprego aberta, ou então mesmo conquistas pessoais, a aquisição de bens, de um carro, sei lá o que você pediu, e tudo isso é válido, tudo isso faz parte, tudo isso é bom nós colocarmos metas, para que nós consigamos ter algo onde nós busquemos resultado. Mas eu quero te fazer uma pergunta, e com relação à sua vida espiritual, você perguntou, você falou com Deus? Vamos ser muito sinceros, que você não precisa levantar sua mão, para você não se expor, mas é uma pergunta que você pode se fazer. O que você pediu para Deus? O que você falou com Deus? O que você colocou como meta? Quais foram as metas? O que você pleiteou junto ao Senhor? Senhor, eu quero ser mais usado pelo Senhor. Senhor, eu quero ter mais tempo na sua casa. Senhor, eu quero aprender mais, eu quero debruçar na sua mensagem, eu quero ter mais relacionamento. O que você colocou como meta espiritual para esse ano? A verdade é que muitas pessoas não conseguem colocar metas, não conseguem olhar e desejar algo novo com o Senhor, porque vivem numa comodidade tão grande nos seus relacionamentos, e acham que é o suficiente. Deus já se moveu bastante em meu favor, não precisa se mover mais, agora eu vou curtir esse momento com Ele, vai ser bom. As pessoas colocam muito mais força para gerar metas físicas, metas humanas, do que para gerar metas espirituais. Talvez você diga, Ramon, mas eu não posso colocar uma meta espiritual, porque é Ele quem faz. Lógico que é Ele quem faz, mas quando nós colocamos uma meta e nós percorremos um caminho atrás dessa meta, as coisas se tornam mais factíveis. Estou mentindo ou estou certo? Vamos falar dos milagres que o Senhor operou ao longo da sua caminhada. Aquelas pessoas que colocaram meta, buscando no Senhor as respostas, tiveram suas petições aceitas e recebidas, amém? A Bíblia fala que Jesus operou pelo menos 35 milagres, ali relatados no Novo Testamento, mas existe uma passagem em João, que diz que muitos mais milagres, Jesus realizou, que não seria possível colocar dentro de um livro. Todas as pessoas que criam expectativas e metas espirituais, têm um futuro glorioso na presença do Senhor. E sabe por que você precisa criar uma meta espiritual para o ano de 2024? Porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Não ache que você é apenas um mero telespectador daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Você pode ser um soldado atento, ou você pode ser um soldado desatento, mas fato é, se você é um cristão, se você tem Jesus no seu coração, ou se você vive nesse mundo de um lado ou de outro, você precisa entender que você está em guerra. Talvez você diga agora para mim, porra, amor, mas eu não sou a pessoa mais preparada para lutar essa guerra, eu não sou a pessoa certa, agora deu ruim, Deus não pode contar comigo, porque eu não tenho capacidade espiritual para isso. Eu sou um novo convertido, eu me converti no reluz, como que eu vou poder lutar? Ou então você diz, Ramon, o meu passado é ruim demais para eu criar uma meta, para eu me colocar à frente de uma batalha, porque eu sei que se eu me adiantar a isso, Satanás vai me acusar, eu sou um improvável, e está tudo bem. Eu quero te falar uma coisa, Deus é especialista em pegar os improváveis, como eu, como você, e transformar em pessoas relevantes, que mudam a história da humanidade, mas principalmente são capazes de mudar o seu próprio futuro. A sua meta é olhar para frente, enxergar um futuro glorioso na presença de Deus, e lutar as guerras de hoje. É isso que nós precisamos fazer. Por isso eu escolhi esse tema, improvável, porque em certo ponto das nossas vidas, todos nós nos achamos improváveis, Nós temos aqui na igreja inúmeros pastores de uma história linda,
de uma bagagem extraordinária, de uma vida íntegra, de uma vida de devoção a Deus. E Deus pega um menino que nunca quis ser pastor, que nunca teve a ambição do pastorado, e coloca em cima do púlpito para trazer uma mensagem: eu sou um improvável. E talvez você se olhe hoje na situação que você se encontra e você diga: eu não tenho nada a oferecer, eu sou um improvável também, é impossível algo de bom vir da minha vida. Eu quero te falar que Deus é especialista em pegar pessoas quebradas, transformar e trazer certa relevância para transformar a história. Amém? Glória a Deus. Como nós somos uma igreja cristocêntrica e bíblica, eu preciso embasar tudo aquilo que eu falo com as coisas que estão na Bíblia. Amém? Você está comigo? Deixa eu te falar uma coisa: talvez se você não é dessa casa, talvez você não é dessa igreja, como você sabe que um pregador está falando aquilo que vem de Deus? Se está na Bíblia, tá bom? É fácil você analisar as profecias, é fácil você analisar as palavras. Não simplesmente aceite aquilo que nós falamos aqui. Busque a palavra de Deus, busque saber se realmente vem de Deus, se está certo, se bate com aquilo que Deus diz. E nós vamos embasar biblicamente aquilo que o Senhor diz a respeito de pessoas improváveis que se tornaram relevantes. Amém? Vou começar até eu chegar a esse cara que eu quero citar, a esse improvável talvez master. Eu quero citar algumas pessoas para que você entenda. Então eu preciso começar a história com o pai da fé. Quem foi o pai da fé? Abraão, amém? Quantos cantaram pai Abraão? Tem muitos filhos ele tem. Eu sou um dele, você também, louvemos ao Senhor. Quantos cantaram essa música com o padre Marcelo Rossi? Eu tinha uma tia católica que ela colocava, a tia Tiana, eu ia na casa dela, ela colocava e a gente cantava e era lindo. Tem anjos voando, era, né, enfim. Abraão foi um improvável. A sua história é a história de uma pessoa improvável. Abraão antes, que significava pai exaltado. Como ele poderia ser pai se a sua esposa Sara era uma mulher estéril, já avançada em idade? E Deus faz algo extraordinário, não somente muda o seu nome, como muda o seu futuro. Abraão, a partir de agora você não vai mais ser pai exaltado, você vai ser pai de multidão. O seu nome vai ser Abraão. A coisa ficou muito mais difícil. E o improvável acontece. Sara tem um filho, Isaac, o filho da promessa. Isaac cresce e tem outro filho, Jacó. Jacó tem outro filho chamado José e outros vários filhos, porque aquele povo gostava de procriar, né? E de multiplicar-vos, e era isso. E José viveu algo na sua vida muito forte. José, com 17 anos, ele é vendido pelos seus irmãos para uma caravana midianita. Ele é, de forma muito clara, odiado pelos seus irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos o odiavam, que não gostavam de José, que já não podiam mais lidar com José. Então José é vendido para uma caravana midianita. José começa a se levantar na casa de Potifar, ao ponto da mulher se interessar. José devia ser um cara bonitão, não como eu, mas bonitão. E a ponto da mulher de Potifar ter interesse por ele, querer inventar uma mentira. José mais uma vez sofre uma injustiça, é jogado na prisão, até que, resumindo a história, José revela um sonho de Faraó e se torna governador. Só que 13 anos se passam para que essa história se cumprisse. 13 anos se passam desde a venda de José para a caravana midianita, ao ponto dele se tornar alguém relevante, alguém especial dentro do Egito, a ponto de salvar a sua família, porque naquele momento existia grande fome, existia grande dificuldade, e o próprio Faraó disse: José, pega a sua família, traz para o Egito. E José faz isso. José pega a sua família, traz para o Egito, e o povo fica no Egito, fica tempo demais no Egito, a ponto de se tornarem escravos. Não entenderam que Egito era um período de tempo, e eles decidem ficar a eternidade, começam a se tornar numerosos demais, e o povo egípcio começa a escravizar os judeus. E esse período dura 400 anos. Quando Deus levanta Moisés, você conhece a história de Moisés. Moisés vai, liberta o povo, mas não consegue entrar na terra prometida. Deus prepara um sucessor para Moisés, que era Josué, né? Josué é preparado, leva o povo à terra prometida, mas Josué não prepara um sucessor. E aí o que acontece é que quando não se há um sucessor, não há sucesso, e o povo fica sozinho, vagando.
E aí nós entramos no período dos juízes. Nós poderíamos falar assim que José foi um improvável, Moisés foi um improvável, Josué foi um improvável. Nós entramos no período dos juízes, e aí o que acontece é que nesse período dos juízes, Deus levanta homens e mulheres para ajudar o povo a lidar com as dificuldades que eles viviam, porque aquele povo ele tinha um problema muito sério de conduta e de comportamento, e funcionava da seguinte forma, na época dos juízes. Eu estou dando esse overview, esse panorama, para que vocês entendam onde nós vamos chegar, tá bom? Então, nós entramos na época dos juízes. Como que funcionava a época dos juízes? O povo se afastava da presença de Deus, começava a adorar deuses pagãos, começava a pecar, começava a se afastar, ir longe, e então os inimigos vinham e começavam a oprimir o povo de Deus, começavam a saquear o povo de Deus, começavam a roubar tudo aquilo que eles produziam, começavam a maltratar o povo de Deus. Aí o povo via que eles estavam perdidos, e eles clamavam a Deus, se arrependiam, choravam na presença de Deus, e Deus, misericordioso, como Ele sempre é, decidia então levantar um juiz, para ajudar aquele povo a sair daquela situação. E o tempo que o juiz ficava reinando, se nós pegarmos a história do livro de Juízes, era aproximadamente 40 anos, nós temos uma linha de 40 anos, construindo algo, esses juízes construindo algo sólido, algo forte. E quando esses juízes morriam, em 7 anos, o povo de Deus perdia absolutamente tudo. Por quê? Porque voltava a pecar, voltava a abrir brecha, voltava a adorar a Deus pagão, voltava a se envolver com pessoas erradas. E esse período dos juízes, houveram ciclos, e Deus levanta 12 juízes ao longo da história. E o improvável que nós vamos falar hoje é Gideão. E você vai ver porque Gideão era uma pessoa improvável. E Gideão, segundo a Bíblia, foi o 5º juiz levantado por Deus. E naquela época, na época de Gideão, o povo de Deus estava sendo assolado pelos amalequitas e pelos midianitas. Olha só o que diz lá em Juízes 6, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Se você puder abrir a sua Bíblia, Juízes capítulo 6, versículos de 1 a 4, nós vamos ficar um tempão, se não todo culto, falando do livro de Juízes. Então você pode abrir Juízes e nós vamos falar a respeito desse, amém? Quantos abriram, digam amém. Amém. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois e nem jumento. E usando dessa história, eu quero mostrar para vocês que o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o verdadeiro Deus é especialista em causas improváveis, é especialista em situações improváveis. E hoje nós vamos abordar 3 aspectos dessa história, para que você veja e você tenha a convicção de que o Deus que opera no passado é o Deus que opera no presente, e é o Deus que vai operar amanhã na sua vida. Se nós acreditamos que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, você precisa ter fé naquilo que você vai ouvir hoje, amém? Primeiro, nós vemos nessa história que Deus escolhe um homem improvável. Diz assim, uma pessoa improvável. Ih, meu irmão, você está triste? Fala assim, uma pessoa improvável. Juízes, a partir do versículo 11 do capítulo 6, você pode ler comigo? Mantenha sua Bíblia aberta, Juízes 6, versículos de 11 a 15, nós vamos ler agora, olha só. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas, ou seja, para esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai meu Senhor, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?
E que é feito todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Gideão, para que vocês entendam, ele era filho de Joás, do clã de Abiezer, e pertencia à tribo de Manassés. E Gideão viveu um período onde o povo estava voltado para a idolatria. O povo de Israel tinha se voltado à adoração a deuses pagãos. E muitos estudiosos acreditam que nessa época Gideão tinha 30 anos. Quem aqui tem 30 anos? Você, Gideão? Quem aqui tem 30 para baixo? Levanta a mão. Pode levantar a mão, gente. Vocês estão com vergonha? Se prepara. Quem aqui tem 30 para mais? É nóis! Ai, gente, é bom, né? Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo a vida com uma outra perspectiva. Enfim. Então ali o anjo do Senhor coloca Gideão para lidar e liderar um exército, para livrar o povo da opressão das mãos dos midianitas e dos amalequitas. Mas o que nós podemos ver é que Gideão não se achava de fato capaz. Ele diz: eu sou menor da minha família. Ele era um caçula da sua família, digamos assim, e pertencia ao clã menos importante da sua tribo. E a resposta de Gideão mostra muito como aquele homem pensava de fato ser. Isso por algumas circunstâncias. E essa resposta de Gideão, aquilo que ele diz ao Senhor, mostra algumas coisas. Primeiro, mostra o medo que ele tinha. Gideão era um homem sem a presença do Senhor, com medo, medroso. E eu quero te falar que você pode ser o cara mais corajoso do mundo, na sua mente, na forma como você pensa, mas sem a presença do Senhor, meu querido, você é um gatinho. Quando o Senhor está conosco, você se torna forte, porque Ele se faz forte na sua fraqueza. E é assim que funciona. O medo, ele funciona de duas formas. Eu já preguei uma vez aqui, que existe o medo inato e o medo aprendido. O medo inato é aquele medo que você já nasce com ele, né? Nós não precisamos despencar de um helicóptero para ter medo de altura. Você já nasce com esse medo. Até os animais têm medo, o medo inato, né? Por isso que gato corre de cachorro, por isso que rato corre de gato. Falei certo, não é isso? É o medo inato, você já nasce com ele. E o medo aprendido é aquele medo desenvolvido por algum trauma que você teve. Então, por exemplo, você estava andando em São Paulo, em algum lugar, e você é assaltado. Isso fez com que você desenvolvesse um medo e não quisesse mais talvez dirigir, não quisesse mais talvez passar por aquele ponto. Esse é o medo aprendido. E nós vemos que Gideão estava mais ou menos assim, vivia com medo. E nós já explicamos como isso aconteceu, e eles começaram a morar em cavernas, por conta do medo que eles sofriam, da perseguição, da opressão que eles tinham. Quando nós voltamos no versículo 6, ele diz que Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e o interessante é que ele diz que, a Bíblia não só relata que Israel ficou debilitado, ele diz: Israel ficou muito debilitado. E o que nós podemos ver é que não somente uma pessoa que é opressa, ela não perde somente bens materiais, mas ela perde valor. Você percebe que uma pessoa que é oprimida por muito tempo, como ela se desvaloriza, como ela se diminui, como ela se enxerga de forma inferior. É muito comum, né, vermos mulheres que sofrem agressões, como elas muitas vezes se colocam como culpadas perante o agressor. Não, eu mereci isso, eu fiz isso, por isso ele reagiu dessa forma. Por quê? Porque a opressão das pessoas muitas vezes tira o valor que as outras pessoas têm, e o povo de Deus sofreu com isso. E aqui eu quero deixar uma coisa clara para você, mulher que sofre agressão: ao sair daqui, procure uma delegacia e denuncie, tá bom? E você que é o agressor, nós temos um lutador aqui, vem trocar ideia com ele. Fechou?
Tu ajuda, nós estamos aí. Mas a verdade é essa. Mais do que a perda material, uma pessoa que chega a ser opressa, oprimida, ela perde também a sua identidade. E Gideão viu isso. E por conta do histórico, por conta daquilo que Gideão viu, por conta do passado, pelo presente que ele vivia, ele não conseguia enxergar um futuro que não fosse um futuro catastrófico, um futuro doloroso. E devia ser muito triste para aquele povo. Um povo que não tinha mais identidade, cercado de medo, sempre se escondendo. Para Gideão, ele não era o cara para executar tarefa alguma, muito menos libertar um povo. Mas uma outra coisa engraçada que nós vemos na atitude de Gideão nesse discurso, é as desculpas que ele dá. E as desculpas que ele dá, são desculpas que eu ouço anualmente dentro da minha sala, e eu acredito que todos os pastores devem ouvir também dentro da sua sala. Porque olha só, em tempos de luta é mais fácil, você percebe que em tempos de luta é mais fácil você dar desculpa do que obedecer? É mais fácil você culpar outro do que assumir para si as responsabilidades dos seus atos. Reparem no versículo 13, respondeu-lhe Gideão: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? E que é feito todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Eu posso ouvir pessoas dentro da minha sala falando isso. Se Deus é tão bom, se Deus é comigo, por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por isso? E a verdade é que em momentos de dor, nós ficamos tão cegos, tão focados nas nossas emoções, que nós não conseguimos ver o agir de Deus. Talvez você diga: é fácil para você falar, porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. De fato, quem está fora não consegue enxergar o seu sofrimento como Deus vê. Mas o que Deus diz para você é: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não posso estar com você, eu não enxergo o seu coração, mas Ele enxerga. E se nós acreditamos que a Bíblia é o livro escrito por homens, mas inspiradas por Deus, e tudo que diz aqui vem dele, nós precisamos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você está vivendo uma situação, não foque naquilo que você não tem conquistado, mas foque na presença do Senhor, que nunca te desamparou, que nunca deixou. Talvez você tenha dito, talvez você esteja dizendo: eu estou desempregado há tanto tempo, procurando. Eu quero te fazer uma pergunta: está te faltando alguma coisa? Está te faltando comida em casa? Está te faltando saúde? O que está te faltando? Peça a Deus, porque Ele vai trazer a provisão que você precisa. Mas pare de dar desculpa. Se você está sendo chamado por Deus para fazer alguma coisa, não olhe as suas qualidades, olhe e ouça a voz do Espírito Santo. Ele vai à frente da batalha, Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar, Ele vai te colocar em campos, em pastos verdejantes, para que você tenha vitória. Vem dEle, simplesmente obedeça. Aí no versículo 15 ele diz assim: ai Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E é incrível ver como pessoas improváveis mudaram a história. A gente só não pode esquecer que o Deus que escolhe o improvável é o mesmo que faz coisas improváveis. Se Deus te chamou, foi porque Ele viu uma qualidade específica em você. Grandes conquistas realizadas por pessoas levantadas por Deus transformaram a história. Se nós pegarmos Martinho Lutero, William Wilberforce, se nós pegarmos Martin Luther King Jr., todos esses homens e tantos outros que transformaram gerações, tiveram vitórias porque enxergaram e ouviram a voz de Deus e não pararam, não regrediram, não tiraram o pé, porque sabiam que quem estava mandando era aquele que estava sustentando. Se Deus está te levantando, é porque Ele te deseja te mostrar que Ele tem grandes coisas através da sua vida. Muitas pessoas improváveis levantadas por Ele transformaram, e você pode transformar a sua comunidade, a sua família, o seu bairro, onde você estiver. Você talvez seja o improvável que o Senhor está esperando para transformar. Deixa eu te falar uma coisa: não é a respeito da sua capacidade, é a respeito da sua disponibilidade e disposição em obedecer e servir. Você entende isso? Que ao longo da história, Deus foi capacitando as pessoas.
Quando Deus chama Davi, Davi não estava 100% pronto, mas Davi estava disponível. Quando Deus chama Moisés, Moisés não estava 100% pronto. Ele mesmo diz: como que eu vou falar com o faraó? Eu sou pesado de língua, eu sou gago. Mas Deus foi dando capacidade, Deus foi dando estratégias. Quando Deus chama Gideão, da mesma forma, Gideão não era o mais bem preparado, mas Deus viu algo em Gideão que: ei, é você, eu estou falando com você. E é o que Deus está falando com você hoje. Eu estou te chamando para fazer algo que você pode fazer, porque eu sou contigo. Mas além de uma pessoa improvável, Deus também escolhe uma arma improvável, armas improváveis. E a história continua, e Gideão derruba os altares de Baal. Depois, você pode continuar a história, você vai ver que Gideão pede muitas provas para Deus, e Deus responde todas as provas. Então ele entende, é o Senhor falando comigo, e ele destrói os altares de Baal, e vamos lá lutar guerra contra 135 mil soldados. Só que detalhes, eles eram 32 mil. O povo de Deus, 32 mil soldados contra 135 mil soldados inimigos. Se nós fizermos uma conta rápida, nós vamos chegar na média de 4 ou 5 inimigos para cada soldado do povo de Deus. Mas Deus sabia o coração daquele povo, como aquele povo era estúpido no aspecto de achar que eram suas próprias qualidades, suas próprias, porque 4 ou 5 pessoas numa guerra a gente talvez consiga dar conta. Aí Deus fala assim: não, Gideão, você vai fazer o seguinte, você vai mandar quem tem medo embora. E eu imagino Gideão pensando: Deus, 4 ou 5 já é difícil, eu mandar embora, mas eu vou obedecer. Mandou a galera embora, foram embora 22 mil, ficaram 10 mil. E aí ele deve ter pensado: agora deu ruim, porque 14 pessoas para cada inimigo quase, vai ser difícil. 14 inimigos para cada soldado vai ser difícil. E Deus fala: não, Gideão, não é assim ainda. Você vai mandar todo mundo descer para beber água lá na fonte de Harod, e quem beber água como um animal, meter a cara na fonte lá, você vai mandar embora. Só aqueles que se ajoelharem e tomarem água, atento, olhando ao lado, esses vocês ficam. Sabe quantos ficaram? 300, amigo. Meu Deus, 300 contra 135 mil, isso dá na faixa, de 450 inimigos para cada um. Não dá. Se nós olharmos com o olhar humano, não dá. Mas uma coisa que talvez Gideão não tenha compreendido é que não era a quantidade das pessoas, mas era a qualidade das pessoas. E a qualidade que Deus espera de você numa guerra espiritual não é a qualidade de ser um cara bravo, não é a qualidade de ser uma pessoa agressiva, não é a qualidade de ser uma pessoa argumentadora, de ser um influenciador digital. Não é essas qualidades que Deus espera de você. O que Deus espera de você numa guerra espiritual é disposição em obedecer. Disposição em obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que Deus quer ver de você em uma batalha espiritual é se você está pronto para obedecer ou se você não está. Porque no mundo espiritual não importa o quão forte você seja, não importa o tamanho da influência que você tenha, o alcance que você tenha dentro das redes sociais, o que importa é se você vai obedecer a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. Gideão olhou e falou: tá bom, Senhor, agora eu entendi, não é a respeito da quantidade de soldados, mas a qualidade daqueles que ficaram. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas me dê as armas. E aí Deus deve ter dito para ele: as armas? Chá comigo. Nós vemos as guerras acontecendo hoje, Rússia e Ucrânia, Israel contra os terroristas do Hamas, e você vê o poder bélico deles. São mísseis, drones, armas de grande calibre, bombas. Numa guerra, o que se espera é que ambos os lados tenham armas justas para que se lutem, não é verdade? E o que Deus diz para eles é: calma lá, vou te dar as armas diferentes aqui. Juízes 7, capítulo 7, versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um em suas mãos trombetas, cântaros vazios e tocha. Gideão, você quer lutar essa guerra? Pega essas armas aqui improvável e vá para o pau, meu irmão.
E aí eu fico imaginando, naquela época tudo bem, não tinha arma de fogo, mas existiam espadas, existiam lanças, existiam outras armas. A mesma coisa que você me dá um pandeiro para ir lutar contra o Hamas, meu querido. Deus faz coisas improváveis que nenhuma mente humana é capaz de compreender e entender. Você já parou para pensar na grandeza do universo? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos acompanhar a grandeza do universo? Porque nós somos seres limitados e Ele é ilimitado. É muito difícil você compreender um Deus tão incrível, tão lindo, tão grande, tão poderoso. É por isso que existe hoje um monte de gente questionadora. Ai, como que o mar se abriu? Deus fez, cara. Como que ele se abriu, pouco se importa. Deus fez, porque Deus é um Deus poderoso. Como que Deus fez cair o maná do céu? Não sei, mas Deus fez. Como que Deus transformou a água do rio em sangue para mostrar para Faraó que o povo precisava? Eu não sei, mas Ele faz. Se você perguntar para mim, Ramon, como que Deus vai operar na minha causa? Eu não sei, mas Ele faz. Como que Deus vai curar a minha doença? Eu não sei, mas Ele faz. Como que Deus vai tratar a minha vida? Como que Deus vai me libertar do meu pecado, da minha conduta, da minha forma indigna de viver? Eu não sei, mas Ele faz. O que eu posso te afirmar, o que eu sei é que Ele morreu na cruz para que você pudesse ser liberto da escravidão, para que a sua vida pudesse ter um significado. Quando nós temos acesso à presença de Deus, nós entendemos que não importa o nosso passado, se nós estivermos em Cristo, o nosso futuro será glorioso. Deus escolheu pessoas improváveis, armas improváveis, e o Deus que é especialista nessas escolhas, é especialista em dar os resultados improváveis. E eu entro aqui no meu terceiro e último ponto, e esse aqui a gente vai ler um pouco mais, então acompanha comigo. Meu querido, Deus faz, cara. Tá gerando aqui na minha vida algo, eu quero te falar que Deus faz. Não é o homem que faz, é Deus que faz. Não são os políticos que fazem, Deus faz. Não são os pastores, não são os profetas, é Deus quem faz. É Deus quem vai fazer na sua vida. Simplesmente se mostre disposto e disponível, que Ele vai fazer. Mas vamos entrar no nosso terceiro ponto. Primeiro, Deus escolheu uma pessoa improvável. Depois Deus escolheu armas improváveis, né? Imagina você, tá o pandeiro, entrar lá, vai lá lutar com os traficantes, né? Cara, se Deus mandou, só vai, querida. Se Deus mandou, pega o pandeiro e vai, que você vai tocar lá, eles vão se converter, e aí não vai mais ter guerra. E foi mais ou menos isso que aconteceu, porque vamos entrar lá no capítulo 7, versículos de 8 a 9. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, repita comigo, o Senhor. Olha só o que o Senhor disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Vocês percebem que quando Deus escolhe alguém improvável, com armas improváveis, quando Ele manda, antes mesmo da luta, Deus já tinha dado e decretado a vitória. Se Deus mandou, Ele já decretou a vitória, meu querido. Se Deus mandou você abrir mão da namorada que você namora hoje, do namorado tranqueira que você namora hoje, é porque Ele já tem a vitória para você, mas você precisa largar. Deus está falando para você: abra mão dos seus pecados, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Deixe para trás a sua vida, não importa mais a sua vontade, o que importa é o que eu penso sobre você. Deixe para trás as coisas que têm te arrastado, porque eu já te dei a vitória. Se Ele te mandou, faça. Você sabe que quando Deus falou para mim, para eu largar o meu emprego, para eu largar o meu trabalho, eu tinha uma posição maravilhosa. Não é que eu estava desempregado e o que me restou foi a igreja. Não foi isso. Eu estava empregado, eu estava benzão no meu trabalho, estava feliz, eu era uma pessoa completa, eu era uma pessoa feliz. E Deus falou para mim: larga. E eu falei: Deus, que loucura, né? Como que eu vou fazer isso, cara?
Como que eu vou fazer isso? Eu vou largar, vou estudar lá fora e depois? E aí sempre vinha uma mensagem, uma palavra no meu coração: basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu mal. Eu só pensava: Deus, as contas chegam, e se o Senhor não trouxer a provisão, o dia vai ficar mal mesmo, né? E eu fui falar com meu pai. Era uma das respostas que eu pedi para Deus, era ter a bênção dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E eu tive a minha bênção, a bênção deles, e eu mudei para os Estados Unidos. E eu confesso para você que os 3 primeiros meses eu só me perguntava: o que eu fui fazer? O que eu fiz? Por que eu decidi fazer isso? Por que eu decidi abrir mão? O que vai ser? E as pessoas me perguntavam: quando você voltar, você vai trabalhar na igreja? Eu falava: eu não sei. Eu não sei, por mais que, logicamente, o Lamartine é o meu sogro, é o pastor presidente, fundador dessa igreja, eu teria um acesso, mas Deus não tinha me falado nada. Ele só tinha me dado uma dica: saia do seu trabalho e vá estudar. Obrigado, pastora. Obrigado. Eu preciso do lencinho do Lamartine. Depois eu vou pedir autorização para ele. Mas Deus só tinha me dito isso: larga o seu trabalho e me siga. E eu falava: meu Deus, que loucura. E no meu segundo ano ali, eu comecei a perceber que as coisas que ardiam no meu coração no passado já não faziam mais sentido no presente. E Deus começou a escrever coisas novas. E muitas pessoas profetizaram quando eu ainda era criança: você vai estar em frente de multidão falando. Posso te falar, isso é uma multidão. Isso é uma multidão. As pessoas muitas vezes acham que multidão é você falar para 50 mil pessoas. Nós estamos aqui em 1.500 pessoas, isso já é uma multidão. Para quem nunca pensou em ser pastor, para quem nunca almejou esse posto eclesiástico, Deus fez algo extraordinário. A única coisa que eu fiz foi obedecer, porque o decreto dele já estava selado. E posso te falar que quando Deus dá um decreto sobre a sua vida e manda você ir, ainda assim vai ter muita gente ruim se levantando contra você. E não necessariamente essas pessoas são endemoniadas, por mais que você pense, né? Eu pensava: nossa, quanta gente endemoniada. Mas Deus deu um sonho para você, Deus deu uma visão para você. Nem todo mundo vai ter dimensão e compreensão daquilo que Deus está te pedindo. E foi assim na minha vida. Muitas pessoas falaram para o Lamartine, criticaram o Lamartine, me criticaram. E posso falar, talvez me critiquem até hoje, mas eu sei o porquê eu estou aqui, porque Ele mandou. O que Ele encontrou na minha vida, Ele pode encontrar na sua, que é disposição e disponibilidade. Amém? Mas vamos seguir. Versículos 13, capítulo 7, versículo 13 e 14. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Lembra que Deus mandou ele descer ao arraial? Amém? Vocês estão comigo aqui? A gente já está acabando, vocês estão comigo? Amém? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala: acorda. Fala: lasanha vai esperar um pouquinho. Deus manda Gideão descer ao arraial. Então ele chega lá e diz assim: chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Você percebe que antes mesmo de lutar, sem saber as armas que o povo de Deus carregava, aquele povo inimigo já tinha conhecimento da derrota que eles sofreriam. Você percebe isso? O povo de Deus não precisou se apresentar, o povo do Senhor não precisou ir lá mostrar os cântaros, mostrar as tochas, mostrar os vasos. Os midianitas já sabiam que eles já tinham sido derrotados. Por quê? Porque Deus decretou. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um em suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas nele, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando às imediações do arraial,
como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que contigo estiverem, então vós também tocareis as vossas ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Vamos continuar, versículo 19, diz assim: chegou pois Gideão, e com 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. Meu querido, Deus deu a vitória para aquele povo, de um jeito completamente inesperado. O povo do Senhor derrotou um exército, 300 derrotaram o exército de 135 mil, sem lutar, só obedecendo. Sabe por que a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar? Porque Deus espera de você um coração obediente. Quando você tiver um coração obediente, você vai ver o agir do Senhor nos mínimos detalhes. Um exército de 135 mil ser derrotado por 300, sem que eles tenham lutado. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós vemos pessoas constantemente cansadas de lutar, de tentar se defender, de reagir, e principalmente de uma luta que não gera efeito nenhum. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que Deus é soberano, sempre foi e sempre será. Reconhecer que a nossa história está nas mãos dele. Aceitar o que Deus pensa sobre nós, e entender que toda vitória promove a glória de Deus. Queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver. Eu quero me dirigir a você que entrou aqui hoje pela primeira vez. E você talvez tenha entendido que você é um improvável. Eu estou aqui para te desafiar, para que você se permita deixar com que o Espírito de Deus faça uma obra em sua vida. Porque eu te garanto, meu irmão, que por menor que você se sinta, Ele sabe o seu potencial. E assim como Gideão, que transformou e salvou um povo através das virtudes que somente Deus via nele, Deus quer usar as características que Ele derramou sobre a sua vida, que estão escondidas aí dentro de cada um de vocês, para gerar vida em outras pessoas também. Deus não está preocupado com a sua beleza, com a sua estatura, com a sua inteligência, com a sua influência. Ele está preocupado com o seu coração, com a sua vontade em obedecer e cumprir aquilo que Ele estipulou para você. Só existe um meio de você ser obediente ao Senhor. Lembra que eu disse que o que Ele espera em nós é um coração disponível e disposto. Primeiro Ele tem que encontrar disponibilidade na sua vida, no seu coração, para que Ele entre e transforme a sua história. E a grande dificuldade nos dias de hoje é que as pessoas pensam que, se tornando um protestante, um seguidor de Cristo, você se torna um chato. Quando você se torna um seguidor de Cristo, você se torna uma pessoa salva, onde Ele vai pegar as suas características que Ele vê, o potencial que Ele enxerga em você, e vai torná-la uma pessoa relevante, para que a glória dEle seja manifesta através da sua vida. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, pela segunda vez, e nunca fez uma oração de entrega ao Senhor, eu quero pedir que você levante a sua mão se você deseja entregar o seu coração para Jesus. Nós vamos orar por você. Fique com a sua mão levantada para que nós possamos te enxergar. Não tenha vergonha. Deus preparou esse lindo domingo para que você pudesse ter um encontro verdadeiro. Glória a Deus pela sua vida. Eu vejo você.
Existe mais alguém que deseja entregar? Glória a Deus pela sua vida aí atrás, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Eu não estou falando de se tornar um religioso, eu estou falando de se tornar uma pessoa que tem um relacionamento. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se você me permitir, se você abrir essa porta, eu vou entrar na sua vida e eu vou fazer morada no seu coração. O Senhor está aqui nesse lugar, meu querido, e Ele deseja um encontro com você, para que o improvável que você é, se torne uma pessoa relevante. Você deseja entregar o seu coração para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver. Eu vou pedir para que você fique em pé. Onde você estiver, pode ficar em pé, por favor, onde você estiver. Nós vamos orar com você. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida aí atrás. Eu queria chamá-los aqui à frente. Você que deseja entregar o seu coração, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Pode ficar tranquilo, nós não vamos te pedir nada. Nós queremos simplesmente orar pela sua vida, abençoar a sua vida. Eu quero te dizer, talvez você diga: Ramon, eu sou sujo demais para entregar o meu coração. Eu estou sujo demais para ter esse nível de relacionamento com Deus. Eu quero te falar que pode vir, meu irmão. O Deus que faz o improvável, Ele limpa os nossos corações, Ele purifica a nossa vida, Ele muda a nossa história. E Ele está aqui nesse lugar, porque hoje Ele decidiu que você teria a sua identidade renovada, teria a sua identidade transformada nele, que é poderoso para fazer absolutamente todas as coisas. Eu vou falar mais uma vez: se você deseja entregar o seu coração, saia do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida também. Glória a Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quero orar com você. Se você está nos assistindo online e também deseja fazer essa oração, coloca a mão no seu coração. Você que veio aqui, coloca a mão no seu coração. Repete comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Jesus, nessa caminhada, e faça de mim alguém relevante, em nome de Jesus. Eu quero pedir que vocês sigam os diáconos para o lado de cá. Nós vamos ter uma oração, um momento de oração individual por cada um de vocês. Se você fez essa oração online, entregou o seu coração para Jesus, peço que você escaneie o QR Code que aparece na sua tela. Mas agora eu quero fazer um apelo para a igreja. Como você tem lutado as suas guerras? Como você tem lidado com os desafios? Como você tem gerido os recursos que o Espírito Santo derramou sobre a sua vida? Tipo, a influência que Ele te deu. Talvez o poder financeiro que você tenha. A quem você tem servido? Você tem servido a Deus com aquilo que Ele te deu? O que tem acontecido com você? O que eu quero te falar é que para você ter a vitória, por mais improvável que pareça, seja qual for as circunstâncias que talvez que você tenha lutado, eu quero te falar que você pode usar a trombeta que Ele te deu, para você que já conhece a Ele. E a trombeta nada mais é do que a proclamação do Evangelho. É espalhar aquilo que Ele fez na sua vida, de onde Ele te resgatou, onde Ele te tirou, para onde Ele está te levando. Essa é a trombeta. Deixa eu te falar, não é somente o papel de um pastor, de um ministro de louvor, de um líder, pregar o Evangelho. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O ide serve para mim, serve para você também. Quando você negligencia isso, deixa eu te falar uma coisa, não querendo jogar um peso, mas já jogando, você um dia vai prestar conta de quantas vezes você negligenciou a palavra dele. E ele disse que se você negar ele, ele vai te negar também perante ao Pai. Não sou eu que digo, é a palavra que Deus. Então use a trombeta que Ele entregou nas suas mãos para proclamar o Evangelho,
para dizer que o Evangelho é restauração, para dizer que o Evangelho é transformação, para dizer que o Evangelho é recuperação do caráter e identidade perante Deus. Você pode usar o cântaro, que é a sua vida. Você quebrar o cântaro é você renunciar aos seus pecados, é você renunciar às amarras que te perseguem, é você renunciar talvez àquele pecado de estimação que você acha gostoso, mas que você não tem coragem. Para que você se torne um testemunho vivo e a trombeta faça efeito, você precisa quebrar esse cântaro. E por último, usar a tocha. E a tocha eu quero te falar que é a luz do Evangelho, que ilumina na escuridão. Eu quero pedir para a igreja ficar em pé. Eu não sei como você começou o ano de 2024. Eu não sei se você já fez alguma oração de entrega ao Senhor. Eu não sei o que você falou com Ele, mas eu quero te falar que o maior desafio que a igreja tem é proclamar o Evangelho fora das quatro paredes. Falar aqui é tranquilo, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não falo só aqui. Onde eu estiver eu vou falar. E esse é o seu papel também. Mas você precisa entender que as pessoas nos observam muito mais do que elas nos escutam. Então não adianta você falar que Deus é um amor se você tem um discurso de ódio. Não adianta você falar que Deus restaura se você está com a sua vida quebrada. Não adianta você falar que Deus te liberta se você estiver vivendo em pecado. Você precisa ser um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. A verdade é que Deus conhece o pecado do seu coração. Deus conhece a sua vida. Deus sabe se você tem coragem ou não de pregar o Evangelho, se você tem negligenciado ou não. Por isso essa é uma oração sua. E eu queria te convidar a colocar os seus joelhos no chão agora, se você puder. Se você não puder colocar os joelhos, simplesmente sente na sua cadeira por um momento. Eu te convido, Igreja de Cristo, a começar esse ano pedindo perdão pela negligência, pedindo perdão por cada vez que o Espírito Santo te direcionou a fazer alguma coisa e você não fez, seja por medo, seja por vergonha, seja qual for o motivo. Eu te desafio a se quebrantar perante o Senhor. Talvez você diga: Senhor, a minha maior área de dificuldade é a pornografia, a minha maior área de dificuldade é a mentira, a minha maior área de dificuldade talvez tenha sido a incredulidade, e eu desejo colocar tudo isso aos seus pés, para que o Senhor faça de mim um vaso novo. Eu queria pedir que você se concentre somente em você agora, que você não pense na pessoa que está do seu lado. Se você quiser orar baixo, você ora baixo. Se você quiser orar alto, você ora alto. Se você quiser chorar na presença do Senhor, você chore. Mas esse é o momento seu e dele. Ele está aqui nesse lugar. Hoje é o dia que o Espírito Santo vai restaurar identidades. Talvez você esteja tão machucado pelas circunstâncias, que a sua visão de quem o Deus Pai é esteja distorcida, esteja corrompida. Talvez a sua visão sobre si mesmo esteja corrompida, assim como a visão de Gideão sobre ele mesmo estava corrompida. Mas o que eu quero te falar é que não importa a forma como você se enxerga, Deus tem algo glorioso para a sua vida nesse ano de 2024. E eu posso te afirmar que se você se render a Ele, assim como Abraão se rendeu, assim como Isaac se rendeu, assim como José se rendeu, assim como Davi se rendeu, assim como Esté se rendeu, assim como Gideão se rendeu, assim como tantos homens e tantas mulheres, assim como os profetas se renderam, assim como os discípulos se renderam. Se você se render a Ele, você vai ver a sua história mudando vidas pelo testemunho do Evangelho
que habita dentro de você. Senhor, nós te agradecemos, Deus, e nós entregamos ao Senhor o nosso ano de 2024, Pai. Nós pedimos que o Senhor faça a sua vontade, faça a sua vontade sobre as nossas vidas, faça a sua vontade sobre as nossas casas, sobre a nossa família, sobre o Brasil, Deus. Nós pedimos que a sua vontade ela seja estabelecida, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor trate as feridas do nosso coração, que o Senhor trate, Senhor, as feridas da nossa alma, que nós possamos ter um espírito livre para te adorar, Deus. Deus, muito obrigado porque o Senhor escolhe pessoas improváveis, porque o Senhor escolhe pessoas imperfeitas, porque o Senhor escolhe aqueles que não são para confundir aquelas que são. Deus, nós te pedimos que o Senhor encha o seu povo de unção, encha o seu povo de autoridade, trabalhe nas identidades, trabalhe, Senhor, no caráter da sua igreja, Pai, para que nós possamos transformar a nossa nação. Deus, antes de nós sairmos para fora, que a transformação comece aqui, nas nossas vidas, Pai. Nós te damos toda a honra e declaramos, Pai, com os olhos da fé, que o ano de 2024 será o ano mais extraordinário que nós já vivemos até agora. Declaramos, Deus, que será um ano de paz, um ano de alegria, um ano de grandes novidades, novidades de vida. Nós declaramos essa igreja uma igreja repleta, Senhor, de pessoas sedentas, buscando o avivamento, buscando transformação, buscando, Senhor, própria vida, Senhor, transformação nas suas próprias vidas. Pai, que essa igreja reflita a sua luz, onde ela estiver, Pai. E nós declaramos que nós chegaremos no último domingo do ano, olhando para trás e lembrando das suas promessas, e sabendo que o Senhor não esqueceu nenhuma delas, Pai. Nenhuma delas, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso consolo nos momentos de luta. Nós te agradecemos, Pai, que o Senhor é o nosso abrigo nos momentos de conflito. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso refúgio. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso socorro. Nós te agradecemos porque tudo que é bom vem do Senhor. E nós pedimos, Pai, que o Senhor transforme o nosso modo de ver as coisas, que nós tenhamos um coração grato nesse ano, que nós possamos meditar nessa palavra, e que o Senhor encontre em nós corações disponíveis e dispostos a te obedecer, com tudo aquilo que nós temos. Nós te agradecemos e nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que você tenha uma semana de vitória, um 2024 extraordinário, em nome de Jesus. Deus abençoe.